Alguém tem alguma dúvida? Olha, se eu fosse fazer, Rodrigo, eu usaria sempre esse critério aqui. E no MATLAB dá para a gente alterar o número de classes que a gente vai colocar no histograma, sem seguir exatamente o que está naquele código que foi passado para vocês. Então, eu volto a dizer, como é que a gente faz na mão um histograma? A gente pega todos os valores, ordena do menor para o maior, calcula a amplitude, calcula o intervalo, a amplitude é o maior valor menos o menor, o intervalo é a amplitude dividido pelo número de classes, e a gente vai contar quantas observações a gente teve para cada classe, que vai do menor valor até o menor valor mais o intervalo, e assim sucessivamente até chegar ao último. Para saber se a gente contou direito isso, a gente soma e depois a gente monta o gráfico do histograma, tá? Não tem muito erro fazer isso. Eu vou colocar esse código aqui, esse programa em OpenOffice, esse gabarito, disponível para vocês no Teams, ok? Beleza, vamos para o exercício 2. O exercício 2 pede, por exemplo, do item 1, adotando um valor de média populacional de 28,68 com desvio padrão de 0,2, pede-se um intervalo de confiança para alfa de 95%. Ó, alfa é 2 vezes o φ de z menos 1. Pelo alfa, a gente vai encontrar o φ de z. Pelo φ de z, a gente vai encontrar o valor de z. A gente vai encontrar o valor de z, porque o φ de z vai estar dentro dessa tabela. Por exemplo, 0,975, z vai ter o valor de 1,96. Depois de achar o z, a gente vai poder calcular o valor da distância do intervalo de confiança, que é z vezes o sigma, que foi dado, 0,2, sobre a raiz de n. Raiz de n aqui, eu vou usar como n o valor do número de amostras 20, tá? Mas o correto seria o n ser o número total da população. Como aqui não falou qual é o número total da população, eu vou adotar como se fosse 20. Esse foi um critério meu. Eu podia colocar 100 aqui. Eu podia escrever adotando que o número total da população é 100. Então, o número total da população foi 20, isso aqui foi adotado, tá? Então, a média populacional, 28,68, desvio padrão, 0,2, confiança estatística, 0,95, número da população, 20, foi adotado. Calcule o intervalo de confiança para esses valores. Primeiro, calcule φ de z. Alfa é igual a 2, φ de z menos 1. Φ de z é alfa mais 1 sobre 2, ou seja, 0,95 mais 1 dividido por 2 dá 0,975. Mostrei na tabela que para 0,975, que está aqui, a gente tem um φ de z de 1,96. Todo mundo entendeu essa tabela Z aqui, gente? Alguém está com alguma dúvida até então? Porque a parte principal era descobrir o valor de Z, substituindo Z, colocando aqui o sigma e o número da população, a gente vai ter 0,087654 como distância do intervalo de confiança. E depois a gente tem que apresentar o intervalo de confiança, que é a média, tá vendo? C1 menos essa distância e a média mais essa distância. Tá tudo aqui. Esse é o intervalo de confiança e esse é o resultado que a gente tem que passar pro. Esse é o resultado que a gente tem que passar numa questão da prova. Por que eu coloquei 20 e adotei 20? Por causa do exercício 3 e a gente poder comparar os valores entre o intervalo de confiança tendo uma média populacional e tendo uma média
amostral. É claro que aqui eu poderia usar o mesmo valor da média da amostra. Esse aqui. Ó, refazer o exercício 2, só que conhecendo o valor da média, o desvio... Só que, desconhecendo o valor da média, o desvio padrão da população. Sugestão, adote a média e o desvio da amostra. E aí a gente vai usar uma distância que vai ser um t de student, 1 menos alfa, d vezes sigma, que é o desvio padrão amostral, sobre raiz de n, o número de amostras. Na distribuição t de student, eu coloquei uma binormal. Na Z, você pode ver que só tem de um lado. Na T de Students tem dos dois lados. Então, para um alfa de 95%, para esse cara aqui ser 95%, esses dois somados têm que ser 0,5%. Então, eu vou usar uma probabilidade de largura de cada lado de 0,025. E o número de graus de liberdade, o número de amostras, menos 1, dá 19. Então, eu vou usar esse 2,433 como valor do T de estudante. Então, no exercício 3, eu tenho a média da amostra, dá 2,63. Note que é diferente de 2,68. O desvio da amostra, 0,07, diferente de 0,2. A confiança estatística é a mesma, o número da amostra é 20. O número de graus de liberdade é o número de amostras menos 1, ou seja, 19. A tabela do T de estudante, 1 menos alfa, n menos 1, dá 2,433, como eu mostrei. E aí, fazendo a fórmula, T de estudante vezes desvio da amostra sobre raiz de 20, vai dar 0,03, um valor menor do que a gente encontrou aqui. Por quê? Porque eu estou com um desvio padrão maior do que o desvio amostral. E aí, o intervalo da amostra é a média menos isso, a média mais isso. Como a média é diferente, a gente chega em valores diferentes e o intervalo de confiança mais restrito aqui. Agora, imagine que eu tivesse exatamente o valor da amostra como se fosse a população. Vou colocar aqui os valores da média amostral e desvio amostral. Se eu tivesse os mesmos valores de média e desvio para como se fosse a população, a gente teria uma diferença menor no caso da populacional do que do T de estudante. E isso faz sentido. Notem que aqui eu poderia ter a média de 28,68, o desvio padrão de 0,2, e ao invés de uma população de 20, eu tivesse uma população de 200. Note que aumentando o valor da população, eu tenho um valor de distância bem menor. Quanto maior o valor da população, devido a esse raiz de n aqui, menor vai ser o erro que a gente vai ter, menor vai ser a distância que a gente vai ter, tá? E assim a gente vai trabalhar, essa distância é conhecida também como erro, tá, pessoal? Este é o erro, enquanto esse é o desvio padrão. Esse é o erro para uma população. Eu adotei 20, eu tive um erro de 0,08. Nossa, eu estava olhando 2,43. Ctrl Z. 0,02 e aqui está 0,03. Dá para a gente ver que o erro para 200, com esses valores de média e desvio, mesmo um desvio maior do que esse desvio da amostra, a gente chega a um valor menor do que o erro
usando média e desvio amostral. Eu lembro que muita gente me perguntou sobre isso. O Rodrigo perguntou: olhamos a distribuição T de estudos tanto quanto temos parâmetros populacionais, quando temos parâmetros amostrais? Não. A gente vai usar a tabela Z no caso de valores populacionais. Notem que aqui eu estou calculando o φ de Z para encontrar o valor de Z. E o φ de Z ele é exclusivamente dependente da confiança estatística. Se eu tenho toda a população e a população segue uma função de densidade e probabilidade normal, quando eu calculo Z e eu sei que eu tenho toda a população aqui, eu sei que o percentual de pessoas ou de amostras que estão sendo representadas por uma confiança estatística de 95%, eu tenho 95% dos casos aqui. Como eu não tenho isso aqui só tem o Z do lado de cá, eu tenho que verificar se isso aqui é 95%, se alfa é 95%, seria de menos E a mais E. Então, para pegar esse percentual aqui, eu tenho que fazer esse cálculo do φ de Z, que foi dado aqui. Alfa é 2 φ de Z menos 1, ou seja, φ de Z é alfa mais 1 dividido por 2, 0,95, significa que eu tenho 97,5% dos casos aqui. 97,5% tem um Z de 1,95. Se eu estivesse trabalhando com alfa de 90, note, se o alfa fosse de 90, o φ de Z ia ser 0,95. 0,95 eu tenho que procurar aqui. Está aqui, ó, 0,95. É 1,65. Como φ de Z? 1,65. O Z é 1,65. E a gente tem um erro menor. Tá vendo? Ctrl Z, volta para cá. 0,027, 1,65, 0,023. Quanto menor a confiança estatística, menor o valor do erro. Por quê? Porque eu estou pegando casos exclusivamente dentro de 90% dos casos, 95% dos casos, 99% dos casos. Então, eu estou usando uma função normal. E a normalização, que é a função Z, para encontrar qual é o percentual de casos que eu estou trabalhando. Quando a gente não tem isso, a gente vai usar a função do T de student, que vai nos aproximar isso. Então, para valores amostrais, a gente usa o T de student. Para valores populacionais, a gente usa a tabela Z. Rodrigo, ficou claro isso aí? Isso, é isso mesmo. É isso que você falou. A tabela Z é referente a uma função de densidade e probabilidade normal. A tabela T de student é para uma função de densidade e probabilidade seguindo a curva de T de student, que é muito similar e semelhante à curva normal, mas não é uma curva normal. Então, eu resolvi aqui os exercícios 1, 2 e 3. Posso partir para o exercício 4? Então, o exercício 4 fala: dado as medidas a seguir de comprimento de uma barra, calcule o valor médio e desvio padrão. Aplique o critério de Chauvenet para verificar se há inconsistências. Caso existam inconsistências, refaça o cálculo da média e desvio sem as mesmas. Bem, só colocar o 20 aqui de novo. Colocar aqui 1,96 e o 95% aqui. Para que a gente possa seguir para o
exercício 4. Então, a gente tem essas leituras aqui. A média segue essa fórmula somatória de xi de I igual a 1 até n dividido por n. Então, eu vou somar todos esses caras e dividir por n. A soma dá 56,59 dividido por 10 e tem uma média de 5,659. O cálculo do desvio padrão segue essa fórmula. É a raiz quadrada de 1 sobre n da somatória de DI, que é o valor da amostra menos o valor da média, ao quadrado de I igual a 1 até n. Então, aqui está o valor de x de I, aqui é x menos a média, e aqui x menos a média ao quadrado. Somando tudo isso dá 0,37, e o desvio padrão é a raiz quadrada desta soma dividido por 10, que é o número de amostras, tá? Poderia até tirar o 10 daqui e colocar isso daqui, número total de amostras. A gente tem um desvio padrão de 0,19. Então, a média é 5,659 e o desvio padrão 0,193. Aplicando o critério de Chauvenet. Como é que o critério de Chauvenet funciona? Eu tenho que calcular um ΔR, que é um DI sobre sigma. E se esse ΔR for maior do que DR0, eu vou ter que desconsiderar o valor daquela amostra. Para 10 amostras, o DR0 é 1,96. É isso que a gente tem aqui, ó. Para 10 amostras, DR0 é 1,96. Ó, o ΔR aqui, eu tenho um DI como a média de x menos mi, a amostra menos mi, o ΔR é o valor de DI dividido pelo desvio padrão. A gente tem esse cara como maior valor e esse cara como menor valor. Então, o que a gente tem que olhar é qual desses dois, 5,3 ou 5,89, tem um maior valor de distância. É 5,3. 1,85. Como é menor do que esse, nenhuma amostra é retirada. Agora, se eu não tivesse 5,3, tivesse aqui 5,2, a média já ia mudar, o desvio padrão ia mudar e o valor do DI também ia mudar. O valor extrapolaria 1,96. E aí, a amostra deverá ser retirada. Eu não vou pintar isso aqui de verde, eu vou pintar isso aqui de vermelho. E aí, quarta etapa seria retirar retirar a amostra 5,2 e recalcular média e desvio. Então, eu pegaria tudo isso aqui, colocaria aqui, pegaria esse cara aqui, iria excluir. Então, agora eu tenho 9 casos, tá? Aí a média, posso, Chauvenet, vai ser igual a soma disso daqui, dividido por 9, viu? Após Chauvenet, vai ser igual a essa soma aqui. Desculpa, a raiz quadrada, esse que é
essa soma dividido por 9. É isso. SQRT. A gente teria, em vez de um desvio de uma média de 5,649, seria 5,698, e o desvio, ao invés de ser 0,21, cai para 0,16. Isso se eu colocasse esse carinha aqui em vez desse cara, em vez de 5,3, tá? Ficou claro, gente? Como é que a gente tira a amostra com Chauvenet e quando há casos em que não tem amostras para ser retirado? Tá. Aqui eu estou adotando, Rodrigo, estou adotando que esses valores coletados são os valores da população, tá? Por isso estou dividindo por N. Eu não peguei uma amostra de vários valores. Notem que aqui está falando as medidas a seguir de comprimento de uma barra. É uma mesma barra, eu medi ela 10 vezes. Então, esses valores são os valores que eu tenho da minha população, não é um valor amostral. Imagina que eu mensurei o diâmetro de 10 barras numa produção de 1.000. Aí eu tenho um valor amostral. Aí eu faria o cálculo do desvio com raiz de n-1. Beleza? Tanto é que o cálculo, a fórmula que foi dada foi essa daqui, porque era o valor populacional. Então, o quarto exercício faz um teste de Chauvenet para essas 10 amostras. Tá? Mostrei aqui para vocês como é que a gente retiraria uma amostra indevida. Então, vou tirar tudo isso aqui que eu coloquei. Pronto. Voltei com 5.3 aqui, que é o exercício que a gente fez. O exercício 5 pede para pegar as amostras do exercício 1, que são 20. Eu calculei a diferença da amostra menos a média. O desvio está aqui, eu estou usando a função desvipad. Tem duas, esse é o desvio padrão populacional, tá? Aqui não está falando se é para usar o desvio padrão populacional ou o desvio padrão amostral. Eu estou adotando, então eu vou escrever adotando o desvio, adotando a amostra como sendo populacional, tá? Aí eu uso o desvio padrão da amostra, senão eu vou usar o desvio padrão. Aí eu uso o desvio padrão populacional, senão eu vou usar o desvio padrão da amostra. Então, com esse valor do desvio, eu vou dividir essa distância da média menos a amostra pelo desvio e coloquei isso em módulo, tá? E aqui eu vou ver sempre o maior e o menor valor e ver qual que é a distância que eu tenho aqui. Qual é o valor do DR0? Pô, o DR0 para 20 está entre 5, 15 e 20. Então, eu vou fazer a média aritmética de 2,326 e 2,128. Aqui está escrito 2,128 mais 2,326 dividido por 2. Fiz a média e achei 2,227. Nenhum desses valores chegou próximo disso. O mais próximo é de 28,5. Agora, isso significa que eu não preciso tirar nenhum valor para recalcular a média de desvio padrão.
Se em vez de 28,73, isso aqui fosse 29,73. Mudaria a média, mudaria o desvio, e eu teria um ΔR maior do que esse. E aí eu teria que retirar essa amostra aqui, tá? E aí eu teria 19 valores para calcular média e desvio padrão novamente. Note que até o ΔR de 28,5 diminuiu. Por quê? Porque o desvio aumentou devido ao 29,73 que foi colocado aqui. Ok, gente? E assim a gente faz a aplicação do critério de Chauvenet. O critério de Chauvenet, ele é muito mais importante quando a gente trabalha com coleta automática de dados. E se vocês olharem o que a gente tem, o exemplo que a gente tem da coleta dos dados que a gente fez no laboratório, a gente vai ver que a gente vai ter 100 amostras, 200 amostras, e tem que retirar os dados espúrios. Algum valor que foi coletado que teve alguma interferência externa por algum motivo. E o critério de Chauvenet ele é perfeito para que a gente faça isso. Só pode fazer uma única vez, nunca mais do que isso. Então, exercício 1, eu faço o cálculo de um histograma. 2 e 3, média populacional, média amostral. 4 e 5, a gente fez cálculo do... a gente trabalhou com o critério de Chauvenet. Estamos indo numa ascendente, estamos cada vez fazendo uma coisa a mais. O exercício 6 e 7 complementa isso. O 6 pede para realizar o teste do Q quadrado para avaliar se uma distribuição normal com média 5,7 e desvio 1,8 se aderem aos dados originais coletados do exercício 4. Tabela 4 apresenta os valores do erro máximo em função do grau de liberdade e confiança estatística. O erro quadrático é o valor teórico menos o valor observado ao quadrado dividido pelo valor teórico. O grau de liberdade é o número de classes menos o número de parâmetros teóricos utilizados. Para uma distribuição normal, a gente usa duas funções, a média e desvio padrão. Então, é número de classes menos 1 menos 2. Bem, estamos com 10 amostras. Vou trabalhar com 5 classes. 5 menos 1, 4, menos 2, sobram 2 graus de liberdade. É o mínimo que a gente pode ter para se trabalhar. 2 graus de liberdade. Ah, poderia trabalhar com 1, professor? Sim, mas olha o valor do erro para 1. É muito pequeno o valor do erro para 1. E para 95% a gente vai trabalhar com 0,05. Que é 2,5 de um lado e 2,5 do outro, estamos trabalhando com um erro de 5,991, erro máximo quadrático. E o erro quadrático é uma soma de erros, é a soma de todos esses erros aqui. Bem, como é que a gente faz isso sem usar MATLAB? A gente tem os 10 valores aqui, do 5,3 a 5,89. É isso. Deixa eu ver se eu peguei os valores certos. Eu acho que não. Trouxe. Deixa eu vir para cá. Ctrl V. Não, tá errado. 5,89. Ah, eu peguei sim. Não. 5,89. Ctrl C. Aqui. Editar polar especial. Sim. Bem. E agora eu vou classificar. Editar dados. Classificar. 5,3 a 5,89. Aí a gente tem o número de classe 5, amplitude 5,89 menos 5,3, tamanho da classe, a amplitude dividido por 5. Bem,
5,3 a 5,41. Eu tenho uma amostra. 5,41 e 5,53. Uma, duas amostras. 5,53 a 5,65. A gente tem uma amostra. 5,65 a 5,77. Uma, duas, três. E 5,77 a 5,89. A gente tem 3 amostras. Aqui. Totalizando os 10. Aqui eu estou calculando o valor de Z para o início da classe e Z para o fim da classe. O Z vai ser o valor 5,3 menos a média dividido pelo desvio. Dá menos 0,625 para o início. Vamos lá na tabela Z. Aqui eu só tenho valores de Z positivos. 625. 625 está entre esse cara e esse. O valor de φ de Z, ó, tá vendo? 73,24%, 73,57%. Ah, professor, mas é menos. Olha, se a área disso tudo aqui embaixo vale 1 e eu estou com 73% aqui eu tenho 1 menos 73%. Se eu tivesse o menos Z, eu teria só essa área, esse mesmo valor da área do lado de cá. Então, eu vou somar esses dois, dividir por 2 e vou pegar 1 e subtrair disso. Se você olhar, eu peguei aqui 7324, 7357, dividir por 2 e subtrair tudo isso de 1. 7324, 7357, subtrair isso aí de 1. Qual é o valor de 0,4775 para o valor de Z? Isso aqui é 4,8, praticamente. É o que eu vou pegar aqui, 4,8. Dá 0,6844. – 0,6844, eu vou colocar aqui 1 menos 0,6844. Dá exatamente 31,56%. Esse seria o φ de início, φ do Z final. O valor teórico é um menos o outro, vezes o número de amostras. Porque, teoricamente, eu teria 4,9% dos casos aqui. Eu tenho 10 amostras, eu vou ter 0,49 amostras aqui. Nenhuma ultrapassa 1% no teórico. E aqui eu vou ter o valor do erro. Teórico menos observado ao quadrado dividido pelo teórico. É esse menos esse, dividido por esse. Ó, esse menos esse ao quadrado dividido